Bom dia, paz do Senhor Jesus. Ó, bênção, mais um dia que estou empolgado, irmão. Empolgadaço. Pô, como tá sendo legal a resposta, como tá sendo legal aí as pessoas que participaram. Envie aí um aviãozinho desse aí, convide pessoas, ative o sininho, tá? Uma coisa que a gente vai lembrar, temos bastante pessoas inscritas no canal, mas é muito importante você ativar o sininho, porque tem conteúdos que vão ser colocados e assim que for colocado você já fica sabendo. Bem, nós temos falado aqui, falamos ontem, no primeiro dia, sobre o Saber Transformador, um livro que Deus colocou em meu coração em 2019, fizemos um curso em 2018, fizemos um curso online em 2018 para 2019, e aí vieram a pandemia e nós acabamos deixando ali no freezer, mas graças a Deus está aí uma realidade. Se você quiser adquirir o livro na Igreja para Sempre de Cruzeiro ou na Igreja para Sempre aqui em São José dos Campos, você pode colocar, tô vendo aqui, você pode colocar também aí nas redes sociais da igreja, que alguém vai atender você e a gente vai conseguir te enviar o livro. Bem, eu quero falar hoje sobre organização. Que isso, Apolo? Meu amado, saber transformador tem a ver com organização. Olha o que diz na palavra de Deus em Gênesis 1:1. Volto a falar, é o primeiro tema que a gente trata no livro. Um livro que são 304 páginas, mas como eu te disse, não é um livro de começo, meio e fim. Você pega um tema que você tem vontade de aprender e depois você vai lendo tema a tema, então é tranquilo. Gênesis 1:1. E disse Deus, Gênesis 1:1, Deus diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia uma bagunça, havia um caos, havia algo que causava, que estava em desordem. Você sabe quando uma pessoa não se incomoda com a desordem, ela precisa dar uma, como o tema de ontem, né? Não sei quando que você está assistindo, em que ordem, mas nós falamos sobre ressignificar. Precisamos dar uma ressignificada nisso. A bagunça não é algo legal. Não é algo legal. Tira isso da sua cabeça, você é uma pessoa que está acima da média, né? Então, eu até dei o exemplo aqui, eu tenho que comentar, um amigo meu, amigo do meu pai, lá em Barra Mansa, ele tinha uma imobiliária. Ele tinha, assim, toda a documentação dele era na mesa dele. Toda a documentação. Ele não tinha uma mesa de arquivo. Mas qualquer hora que você chegasse e pedisse qualquer documento, ele sabia ir lá e tirar o documento. Ele era organizado? Era. Mas isso daí só com ele. Só servia para ele. Existem coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal. Eu comigo mesmo. Somos organizados? Olha aqui, o que significa a palavra organização? Quer ver? Eu coloquei aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. A palavra organização significa estar em ordem. Olha aí. Você não quer estar em ordem? Você não quer a sua vida em ordem? Você não quer seu guarda-roupa? Até a gente colocou aqui, eu não falei sobre isso, arrume suas gavetas, porque se tem um negócio que me, assim, eu gosto, é de vez em quando colocar uma mensagem, não uma mensagem de vez em quando, né? Eu vou explicar o que eu gosto de vez em quando. Eu coloco uma mensagem e eu arrumo o meu guarda-roupa. Foi conversando com a diretora que eu falei isso e ela falou, olha, a gente vai usar uma frase que tem sido usada, arrume suas gavetas. Por isso, a capa do livro, ela tem essas cases, né? Essas caixinhas. Estou dando umas dicas aqui. Você é uma pessoa organizada? Você gosta das coisas em ordem? Ah, apóstolo, eu não ligo não. Pra mim, estando de qualquer jeito, pra mim, não importa. Eu acho que você deveria dar uma revisada nisso. Isso aí é um saber transformador. Uma pessoa organizada, ela sabe discernir o que é rotina e o que é agenda. Tem pessoas que acham que a agenda é só a pessoa famosa que tem, só empresário.
Não. Qualquer pessoa deveria ter uma agenda. No celular, aonde for. E muitas vezes nós somos desorganizados, chegamos atrasados na reunião da igreja, chegamos atrasados no encontro com um amigo, chegamos atrasados no dentista, ou às vezes até perdemos o dentista, ou até perdemos o médico. Por quê? Porque nós temos um padrão de rotina. Isso aqui é importante e é espiritual, e eu vou te mostrar na Bíblia, hein? Isso aí é espiritual, e muito espiritual. Muitas vezes nós não temos esse entendimento. E tem algumas coisas na nossa vida que não vai. Grandes oportunidades nunca chegam. Por quê? Porque somos desorganizados. Porque mesmo que você não se observe, alguém te observa. Eu falo em alguma parte do livro aqui que eu trabalhava numa empresa pequena e um dia eu fui contratado por uma grande empresa. Vendia café, uma empresa regional e uma multinacional, vendedora de café. E quando o cara foi me contratar, ele disse assim: eu observei o seu trabalho. Talvez você está num trabalho aí e ninguém nunca te avisou que não é só o seu patrão que te observa. Qualquer pessoa que está do teu lado, ele te observa. Ele te observa para dizer que você é uma pessoa boa de trabalho, como ele te observa para dizer que você não é muito boa de trabalho. E às vezes, o que está faltando para alguns é ser organizado. Você mora sozinho? Qual a justificativa para viver na bagunça porque mora sozinho? Você não tem filho? Qual a justificativa que quando tiver filho a casa não para arrumada? Na minha casa, meus pais, nós somos em 3 irmãos, a casa sempre teve arrumada. Tinha a hora da bagunça, mas não tinha bagunça o dia inteiro. Então tudo isso parece assim algo, mas isso é importante, apóstolo. Isso é super importante. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Olha só, tem um homem, um pastor, que ele disse assim: as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização é a desordem, o atrito e o mau desempenho. O resto, que são coisas boas, precisa ter organização. Não estou falando de toque, eu falo aqui sobre toque no livro. Estou falando de toque. Eu tenho algumas manias, eu gosto aqui, eu não gosto de um negócio caído torto. Isso é outro nível. Eu não gosto do negócio de... Não, eu gosto de arrumar, eu gosto da minha... Aqui deram uma ajeitada aqui, mas eu gosto. É a minha mesa, na hora de eu almoçar. Não estou falando nesse nível. Eu estou falando em coisas que pode comprometer o seu futuro profissional, pode comprometer seu casamento. Eu estava aqui, olha, quer ver? Pegando o livro aqui, ó. José, Gênesis 40. Todos os lugares que José passou, dá uma estudada na vida de José, porque a gente fala muito que ele foi vendido e tal, mas todos os lugares que ele passou, ele organizou. Ele organizou a casa de Potifar, ele organizou uma prisão e ele organizou uma nação. Ele organizou uma nação em tempos de crise, o Egito. Então é um assunto para a gente dar uma atenção. É um assunto para a gente ensinar para os nossos filhos. Olha, eu não falei na última vez que estive falando sobre o livro aqui, ontem, mas sabe uma das coisas que eu me disciplinei e me organizei para fazer isso aqui? Foi um dia que eu, pensando um pouco em algumas coisas da minha vida, e eu vi como que teria sido importante se alguém falasse para mim coisas que eu aprendi. É isso aí. Esse Saber Transformador, esse livro, o curso online, ele nasceu de eu me organizar para ajudar alguém a não cometer alguns erros por falta de instrução. Uma vez eu estava até no carro conversando com a minha esposa, ela falou: mas tem gente que você fala e não adianta. Mas se for assim também, a gente prega o evangelho e nem todo mundo quer a Cristo. Nem todo mundo quer andar com Jesus. Então nós não vamos pregar o evangelho? A gente precisa da ferramenta. Eu conto aqui um testemunho sobre as coisas desorganizadas. Eu estudei 2 anos na faculdade de administração.
Sabe por que eu parei? Porque faltou organização. E eu não tive ninguém para dizer, peraí, Paulo, você está querendo casar, tudo bem, você está ganhando dinheiro no comércio, mas você vai terminar essa faculdade. Essa faculdade vai ser importante para você. Eu falei, mas é que a minha... Eu estava já mexendo com vendas e querendo casar. Mas eu estou ganhando dinheiro aqui no comércio e tal, não vou terminar a minha faculdade. Eu poderia ter terminado a minha faculdade. Eu estudei 2 anos, não fiquei de DP em matéria nenhuma. Poderia. Tinha outros contextos, se eu não poderia, de repente, gastar o dinheiro como eu estava gastando, porque eu teria que pagar a faculdade. Eu não poderia comprar a moto que comprei, isso em 1990 e pouco. Por quê? Porque eu estaria pagando a faculdade. E antigamente a faculdade era muito diferente, a dinâmica. Hoje só não faz uma faculdade realmente se a pessoa não se organizar. Antigamente você podia se organizar e ainda era complicado. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Por falta de alguém organizar minha mente, organizar minha vida, eu era novo, 21, 22 anos, eu acabei perdendo os 2 anos de faculdade que eu fiz, quer dizer, gastei dinheiro do meu pai à toa, gastei meu tempo à toa e parei na metade do caminho. Então, uma das matérias aqui que eu falo é isso aqui, ó, disciplina. O grande desafio, esses dias eu vi uma matéria, se você tem filho aí na casa de até 25 anos, preste muita atenção nisso. Foi feita uma pesquisa na faculdade que os 2 maiores desafios de um jovem do século 21 é lidar com disciplina e com processo. Os 2 maiores desafios para se organizar um jovem é lidar com disciplina e com processos. O que significa isso? Significa uma pessoa que tem tendências a viver desorganizada. Porque tem muitas coisas na nossa vida que são base de rotina. Nós não precisamos criar todo dia. Nós sabemos, sou pastor, lidero uma denominação, nós sabemos, tem uma liturgia, tem a atividade normal da igreja, que todo dia tem aquela logística. Agora, uma coisa ou outra varia, mas a grande parte, ela tem uma rotina. Então, se eu e você tivermos dificuldades com a rotina, com a disciplina, ok? Com os processos, nós vamos viver uma vida desorganizada. Nós não vamos conseguir chegar em algum lugar. Eu escrevi aqui, olha, a organização exige disciplina. Destaco novamente, o que nos cansa não é o trabalho, mas é a falta de resultado. E às vezes você não tem tido resultados porque você não se organiza. Você fica cansada na sua casa porque você não se organiza. Pode ser uma dona de casa, pode ser minha mãe. Se ela não se organizar, ela não vai aguentar. Pode ser um empresário, se não se organiza, pode ser um pastor, um cristão. Se ele não tem disciplina, ele vai fazer muita coisa e não vai ter resultado. Olha, aqui ó, o entendimento provavelmente irá evitar perdas, claro. Se a gente entender um pouquinho, ela vai evitar, mas ela não vai anular. Agora veja comigo. Mas o arrependimento virá quando houver perda de dinheiro. Amado, se você não se organiza e não está dando bola para o tempo, você não vai perceber muito não. Mas se você perder dinheiro e não se organizar, quantas pessoas gastam sem saber? Claro, a gente tem uma dinâmica, eu não estou aqui para dizer para você o que você deve fazer com o seu dinheiro, mas saber para onde ele vai e saber quanto entra é o mínimo, são 2 coisinhas só. Tem uma aula aqui que eu falo sobre finanças, de repente eu falo ela amanhã. Olha só, preste atenção nisso. É muito interessante que para quem começa a ser organizado, é que no seu trabalho já poderá observar mudanças. Se você decidir, assim que a gente acabar esse café com Deus aqui, eu vou organizar áreas da minha vida em poucos dias. Talvez no mesmo dia já haja uma mudança de atmosfera. Já hajam pessoas do seu lado dizendo assim, você está diferente. Não, eu simplesmente entendi de um saber transformador que tem a ver com organização. Eu não preciso ter meu guarda-roupa um lixo. Eu não preciso ter meu carro um lixo. Tem uma hora aqui que eu acho que eu até falo
sobre a questão, tem até uma máxima que diz, a primeira coisa que você deve organizar de manhã, que vai mudar o seu dia, é arrume sua cama. Tem até livros com base nisso daí, no exército, na marinha, na aeronáutica. A primeira coisa, você não sai do seu ambiente de dormitório sem arrumar a tua cama. Você já começa de manhã, primeira atitude sua é organizar a sua cama. Quer ver? Eu coloquei aqui, olha, se um carro, parece bobeira, mas você acha que Jesus andaria em carro sujo? Pensa comigo. Se Jesus tivesse um carro, ele iria dizer assim, ah, mas chove, ah, mas tem poeira. Pequenos detalhes. Olha só. Não existe uma receita de sucesso. Ah, esses livros, 12 passos para você ficar rico. Para! Se alguém soubesse 12 passos para ficar rico, ele ficava rico e não ensinava ninguém. Ah, eu vou te ensinar a ficar milionário com moeda virtual. Ah, eu vou te ensinar. Não, não é isso. Não compre o meu livro pensando que você vai encontrar isso. Você vai encontrar no meu livro algumas coisas para organizar você. Uma delas são pequenos detalhes. Talvez o seu carro, talvez o seu sapato, você não se incomoda. Apóstolo, pelo amor de Deus, você vem falar para mim de sapato, meu amado. Isso é organização. Comece a pensar assim, Jesus faria o quê? A vida de Jesus, uma bênção, cheio de milagres, cheio de pessoas ao seu redor, mas ele é uma pessoa organizada? Sim, porque ele tinha disciplina para dormir, ele tinha disciplina para comer, ele tinha disciplina para andar. Você não vê Jesus correndo. Ele tinha disciplina para orar. Então Jesus era, sim, e continua sendo eternamente uma pessoa organizada. Eu escrevi aqui um tema, um subtema. O distanciamento deve ser estratégico para que algumas coisas se organizem em sua vida. Talvez o ambiente que você está seja um ambiente tão bagunçado que aquilo já dominou você. Aquilo já incorporou em você. E às vezes você vai precisar sim mudar de ambiente. Vou largar minha família? Não, não é isso. Mas você consegue mudar a sua gaveta? Como o livro aqui, você consegue mudar a sua gaveta? Será que você consegue explicar? Eu dei um exemplo aqui, mas eu quero várias coisas, né? Mas tem aqui. Você lida com o batismo na igreja, ou você cuida da parte gráfica de uma empresa, ou você é cozinheira num restaurante. Como pode uma pessoa estar liderando algo e não ser organizada? Como pode? A pessoa que lidera o batismo, ela sair perguntando aonde que está a roupa de batismo, ou sei lá, o certificado. Aonde que está a máquina que vai bater foto do batismo? Poxa, é a pessoa responsável. Existem situações que as pessoas estão ocupando o cargo e elas não estão desenvolvendo a tarefa. É sério isso. Jesus, ele deu... Jesus não. A parábola que Jesus conta dos talentos fala sobre organização. Um pegou 5, outro pegou 2, outro pegou 1. Foi organizado. E cada um trouxe o quê? Um resultado organizado. Mas o último, ele falou, eu não fiz nada não. Eu guardei. Estava sem ideia. O que Jesus fala? Você não deveria ter feito isso. Você poderia ter feito alguma coisa. Lê depois. Você poderia ter feito alguma coisa. Porque talento falava-se de dinheiro. Você poderia ter pego o meu dinheiro e colocado na mão do banco, pelo menos juros. Então, ele tira o talento desse que tem 1, e ele não dá para o que tem 2, ele dá para o que tem 5 e que ganhou mais 5. Por quê? Quanto mais você for organizado, mais você tem capacidade de gerenciar. Existem coisas que eu estou me organizando para que eu possa gerenciar coisas maiores. Que se eu continuasse gerenciando como gerenciava antes, eu não poderia ter coisas maiores. Por quê? Porque eu aprendi sobre organização, sobre disciplina, sobre resultado. Mas vamos falar um pouquinho sobre resultado. Deixa eu ver que horas são aqui. Meu amado,
A organização identifica padrões positivos e negativos. Isso não tem a ver com empresa, eu vou te explicar. Sua vida organizada espiritualmente vai indicar um padrão positivo da vida cristã. Sua vida desorganizada espiritualmente vai mostrar um padrão negativo de vida espiritual. Sua vida organizada na sua empresa, no seu trabalho, seja em qual área for, na igreja, no ministério, vai mostrar um ministério produtivo, um ministério florido. Agora, se você não é organizado, é claro que seu ministério mingua, que você não tem pessoas que te sigam, você não tem pessoas que você lidere. Por quê? Por causa da desorganização. Uma dica, eu acho que isso não está no livro. Preste atenção, se a sua vida está desorganizada por sua causa, mude agora. Se a sua vida está desorganizada por causa de pessoas, reveja. Dá uma repensada. O pastor Mike Murdock, ele tem uma frase, e às vezes eu esqueço dela e me desorganizo. A frase é assim: nunca contrate alguém que você não pode demitir. Isso tem em todas as áreas. Todas as áreas. Pode ser igreja, pode ser indústria, pode ser comércio, o que for. Ninguém é obrigado a trabalhar, servir, se doar com pessoas desorganizadas. Uma pessoa desorganizada pode comprometer toda uma equipe. Ela não chega no horário do ensaio, ela não chega no horário da reunião da empresa, ou ela não está junto com os vendedores para fazer aquele treinamento, prejudica a equipe. Às vezes, para que você tenha uma plenitude de organização, de disciplina, de resultado, talvez você vai precisar rever com quem você trabalha, com quem lida com você. Você tem que ler o livro. Isso aqui é só para... Eu vou fechar aqui com isso daqui, ó. Escute. Vou fechar aqui, ó. A nossa vida não pode ser estagnada. Se tem uma coisa que você não pode aceitar, é uma vida parada no tempo. Deus, aqui, ó. A Bíblia fala que nós devemos crescer de glória em glória. O que você é hoje está ótimo, mas amanhã você precisa subir um pouquinho. Semana que vem precisa subir um pouquinho. O ano que vem precisa subir um pouquinho. Eu fecho aqui essa parte. Eu me lembro uma vez, eu fui num lugar pregar, e uma pessoa que fazia algum tempo que não me ouvia pregar, ele falou assim: poxa, apóstolo, você está diferente. Aí conversamos ali, eu fui embora pensando, ainda bem. Você já pensou você cruzar com pessoa? Não estou falando de valores, não estou falando de conceito bíblico, não, para. Eu estou falando você. Você já pensou se encontrar com uma pessoa 2 anos depois e ela dizer assim para você: cara, você não mudou nada, você continua a mesma pessoa? Eu iria ficar frustrado. Volto a dizer, não estou falando de valores, ética, honestidade, não. Estou falando você por si só, a maneira como você entende a vida, a maneira como você reage a algumas coisas, a maneira como você busca, né, os seus resultados. Alguma coisa você tem que mudar. Por quê? Porque o saber transforma. O saber não tem jeito. Aquilo que eu não sei, puxa vida, eu nem me sinto cobrado, mas a partir do momento que eu aprendo, aí não tem jeito. Por isso que a professora dá a matéria e depois dá a prova. Para quê? Para a gente ser aprovado, para que a gente prove a nossa organização em relação àquilo que estamos fazendo. E eu não tenho a menor dúvida, olha, esse livro vai abençoar muito você. Você tem um filho que tem dificuldade com organização? Marido? Esposa? É a primeira matéria já. É a primeira parte do livro.
Beijo no coração. Amanhã, Café com Deus, semana especial, Saber Transformador. Valeu!